Olá, vamos realizar mais uma leitura aqui do livro Fala Preto Velho, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito do Pai João de Angola. No último áudio-vídeo a gente comentou um pouquinho sobre a linguagem dos pretos velhos, em que a Dona Maria Modesto Cravo falou um pouquinho a respeito dessa linguagem, da forma que ele se apresenta, por ter uma pedagogia toda voltada para o acolhimento e aproximação ali da pessoa que busca o preto velho. E que essa forma de falar nem sempre é aceita ou entendida por parte de muitos, inclusive em centros espíritas. Ela falou um pouquinho de uma encarnação do Pai João de Angola e falou da forma amorosa e instrutiva que ele consegue chegar aos corações de uma forma muito mais, às vezes, muito mais rápida, né? Do que uma linguagem toda rebuscada e cheia de detalhes e formas e normas. Não que não seja importante, mas que cada coisa tem sua razão de ser dentro de um determinado contexto e contribui para aquilo. Agora nós vamos falar então do aqui um pouquinho. Quem vai falar agora é o Vanderlei de Oliveira. Assim falou Pai João de Angola. Quando psicografava o livro Lírios de Esperança, da autora espiritual Hermance do Fax, fui levado, não sei se é assim que fala, tá, gente? Fui levado durante o sono físico a conhecer mais de perto o Hospital Esperança. O hospital é uma obra de amor erguida por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual, que abriga cristãos que desencarnaram em condições de conflito consciencial. Lá encontram-se adeptos de vários segmentos: católicos, espíritas, evangélicos, umbandistas, protestantes, entre outros. Então, nesse hospital, né, está aí vários tipos de cristãos, né, de religiosos. Uma de minhas surpresas nessas visitas foi me deparar com uma capela católica, na qual várias pessoas oravam com fervor. Diante de minha estranheza, e para ampliar ainda mais o meu aprendizado, fui levado por Dona Maria Modesta a uma tenda de umbanda. Naquele momento, como acontece naturalmente, fui testada em meu preconceito e em minha dificuldade de compreender a razão dessas instituições em um hospital dirigido por espíritas e fundado por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual. É o nosso velho preconceito. Mesmo sendo espíritas e com amplos conhecimentos sobre o mundo espiritual, nossas noções ainda estão muito carregadas da religião ancestral, limitando a nossa capacidade de absorver a realidade do além-túmulo. Então, assim, mesmo com conhecimento doutrinário, né, da doutrina espírita, sabendo que todos somos espíritos, ninguém morre, não existe diferença quando desencarna, a gente leva daqui o jeito que a gente é e todos os outros conhecimentos mais, a gente carrega ainda essas que a gente pode chamar de crenças, né? De limitações ali de pensamento e de ideias, a gente mantém aquilo. A primeira sensação que senti naquela ocasião foi de mistura, de falta de identidade filosófica. Meu atavismo religioso falou alto. O tempo passou e fui cada vez mais chamada a conviver com os espíritos dos mais variados segmentos religiosos, com os quais tenho aprendido lições de amor incomparáveis. Hermance do Fox, por exemplo, que participou ativamente no espiritismo nascente, ao lado de Allan Kardec, estabeleceu laços intensos com espíritos muçulmanos e teve várias vivências célticas, conhecendo a fundo o histórico de seitas nórdicas e de alquimia profunda. De uns tempos para cá, embora esse acontecimento se dê já há algumas décadas, espíritos mais conectados com a visão umbandista aproximaram-se mais dos nossos núcleos espíritas, de nossas reuniões mediúnicas. Quando vejo discussões nem sempre fraternas entre amigos de espiritismo sobre esse assunto,
Penso muito no que tem acontecido em nossas vivências doutrinárias e percebo que, segundo Dona Ivone do Amaral Pereira me explicou certa vez, está faltando espiritismo com espíritos, uma vivência mediúnica livre, investigativa, dialogal, assim como fazia Kardec com os espíritos. Então eu vou dizer aqui o que eu penso na minha visão, tá? Dentro do que eu já li, do que eu estudei, que é pouco, mas que eu tenho uma vivência. Eu sinto que quando a doutrina surgiu, acho que até falei disso no outro livro, tudo tinha que ser muito redondinho, muito fechado, né? Porque tá surgindo uma coisa nova e essa coisa não pode, uma doutrina, né? Vou falar coisa porque fica muito vago. Uma doutrina nova, então ela não pode dar margem para nada. Tudo tem que ser muito límpido. Porém, conforme a gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo, a gente capta a ideia das coisas. E somado a isso, a ciência que vem trazendo conhecimentos que vão comprovando aquilo, porque fala, né? Eu não lembro se é no Livro dos Espíritos, qual livro que é que fala que a ciência vai comprovar, né? Muita coisa, principalmente da doutrina espírita. Então a gente vai vendo assim que tem tudo a ver, né? Então, por exemplo, o que eu citei aqui já um dia, a respeito da energia do reiki. É uma energia. O espiritismo não está envolto em energias, em fluidos, em perispírito, em chakra, em vibração. Né? Tá tudo correlacionado. A apometria vai tratar os corpos espirituais. Né? Por que começou aquele trabalho? A fim de tratar pacientes que não se encontravam as causas das doenças deles, né? E que via que o quê? Tinha que tratar alguma coisa ali naquele espírito ali, que tinha que resolver aquele problema. Então ela facilita, ela não vai contra o livre-arbítrio do espírito. Ela traz o que precisa ser tratado naquele momento. A gente é que tem que estar preparado para lidar depois que mexe, né? Depois que você cutuca ali a caixinha de marimbondo e resolve o problema, entre aspas, né? Ajuda a resolver, né? Vai vir uma cobrança, tanto para quem está resolvendo quanto para o próprio paciente, né? Então são ideias e pensamentos que eu tenho de que essa aproximação foi porque assim eu vejo que se enveredou muito pro lado da vaidade, sabe? A gente desculpa, eu não quero ficar julgando, né? Mas nós vemos assim um cultismo, né? Uma fala muito perfeita e que às vezes as pessoas têm dificuldade até de entender. Eu já tive pessoas que falavam assim, nossa, eu não entendo nada que está escrito no Evangelho. Não estou criticando Kardec, tá, gente? Só estou explicando assim, que às vezes a linguagem não é tão acessível e a gente precisa, assim, torná-la mais clara, né? Mais perto, assim, mais próxima. Eu acho que foi muito para esse lado. Continuando a leitura. São os padrões rígidos que nos distanciam da realidade, a qual somente é possível de ser assimilada com intercâmbio espontâneo, embasado na ética moral do bem, no trabalho sério, responsável, paulatino e fraterno com espíritos. Aqui ele está falando que a reunião mediúnica ficou muito formal e muito assim, sabe, muito limitada e que ela precisa ser mais livre. Fora isso, e a parte investigativa? É proibido, não pode mais ter isso no centro. Né? Kardec ele foi 100% investigativo, pesquisador. Por que a gente vai deixar isso de lado? Né? Continuando e falando de novo, apometria, vamos investigar, vamos estudar isso daí. Né? Reiki, vamos estudar, vamos ver o que é essa energia, o que isso contribui, né? Enquanto existe uma enorme dificuldade de compreensão sobre o assunto por conta dessa falta de vivência mediúnica experimental, a falta de fraternidade no trato com esses espíritos e com os médiuns que os acolhem com respeito só aumenta. Então, além de não deixar experimentar outros tipos de comunicações, fica fechado, limitado, né, fora daquele padrão de comunicação, daquele estereótipo, não se aceita nada, né? A fraternidade, quando vem um espírito diferente, não aceita. Ah, não, vem um Exu lá, não pode comunicar no centro. Você está no lugar errado, aqui a gente não mexe com isso. Isso é forma da gente abordar um espírito,
né? Se a gente tem entendimento de como é uma reunião mediúnica, que a espiritualidade trabalha ali por um motivo, é toda uma organização, uma preparação. Se o grupo está 100% preparado, assim, é lógico que, né, 100% modo de dizer, foi lá com boa vontade, com preparação. Vem um espírito desse, não vai poder receber ele. Um espírito dessa natureza, com essa fala, sei lá, né, se apresente dessa forma, são pontos que a gente precisa refletir. Não estou falando que eu estou certa, mas que a gente tem que pensar sobre isso. Eu estou terminando já, viu, gente? Os carinhosos pretos velhos são almas queridas e humildes que tanto têm nos ensinado e que, com uma inteligência ímpar, conseguem transmitir as ideias mais profundas com uma simplicidade incomparável. Que possamos aprender com eles a enxugar as lágrimas daqueles que estão aqui ao nosso lado, na terra, onde habita gente comum e sofrida, gente como nós, gente como eles, os pretos velhos. Rogamos a Deus para que outras portas se abram, a fim de que possam tornar o nosso mundo um pouco melhor. Nessa hora agradeço especialmente ao Pai João de Angola a oportunidade de trabalho. Ele que já me acompanha a passos de forma mais perceptível desde maio de 1976, ensinando-me sempre. Fala, Pai João, fala, Preto Velho, que suas palavras sejam muito bem-vindas a todos os espíritos sofridos e sedentos de amparo. Orienta-nos com seu amor, para nos protegermos melhor perante a vida, para sofrermos menos os impactos de nossos descuidos morais. Novembro de 2012.